Olá, meus amores, eu sou a Joy Matos do Ateliê Joy Artesanato. Seja bem-vindo ao segundo videoaula com o passo a passo do Luigi, do filme Super Mario. Aqui eu vou ensinar tudinho para você como confeccionar esse personagem lindíssimo baseado no filme, tá? Para você ter mais informações sobre como adquirir os moldes, o link dos outros vídeos que você vai aprender a confeccionar a Peach e o Mario, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Dê o seu joinha, se inscreva no canal e bora pro passo a passo. Mais um passo a passo para a confecção do Luigi, da apostila Mario Bros, do filme, tá? Aqui eu cortei as partes do corpinho já. Se você for fazer na máquina de costura como eu, você vai contornar todo o molde no feltro e já vai cortar com essa margem, tá? Pra gente desvirar depois. É uma margem de aproximadamente meio milímetro. A mesma coisa na mãozinha. E pra gente não se confundir na hora de costurar as mãozinhas, eu já coloquei ali no lado do avesso o D de direita e E de esquerda, tá? Então, vamos começar pelo bracinho. Nós espelhamos aqui, tá? E vamos costurar a mãozinha. Passamos, então, a costura ali no pulso, tá? No caso, eu fiz a máquina, mas você também pode fazer à mão. Depois de costurar a parte da frente ou a parte de trás, você vai posicionar o outro lado na mãozinha para ficar certinho, depois não ficar torta a costura, né? Ficar bonitinho, bem retinho. Então, você mede ali a posição correta da primeira costura e aí você vai passar a costura na outra parte também. Depois de costurar a mãozinha no punho, nós vamos posicionar dessa maneira, direita com direita, e vamos fazer a costura em toda a volta da nossa mãozinha e do nosso bracinho, deixando somente uma abertura ali, ó, no ombro, por onde nós vamos fazer o enchimento desse bracinho. Agora já tá tudo certinho no bracinho, pode ver que as costuras ficaram perfeitas, fazendo do jeito que eu ensinei vocês, tá? Tudo certinho, ó. E aí, da mesma forma, nós vamos fazer nessa mãozinha que já está acoplada no... Acoplada? É. No nosso corpinho, é isso aí. Ó, você vai posicionar um lado primeiro, vai passar costura, e aí depois vai juntar com a outra parte do corpinho, vai medir certinho e vai passar costura também. Depois de já costurar as mãozinhas no braço, nós vamos posicionar com o auxílio de alfinetes as duas partes do corpo para que não saia do lugar, tá? E aí nós vamos fazer a costura em toda a volta, deixando somente abertura no pescoço, tá? Com o auxílio de palitos de churrasco, eu desviro toda a peça com cuidado. Caso você não faça na máquina de costura, você pode costurar no lado correto já, recortando sem margem. Você vai recortar em cima do contorno. Mas se for fazer na máquina de costura, você vai fazer como eu, vai deixar uma margem, vai costurar do lado do avesso e depois desvirar com auxílio de palitos de churrasco ou com aquele desvirador de bonecas. Agora nós vamos já para o macacãozinho dele, tá? Cortei a parte da frente e a parte de trás, que são um pouquinho diferentes na parte de cima. Antes de colocarmos as duas partes unidas, nós vamos fazer os detalhes na parte da frente do macacãozinho. Vou começar pelo bolsinho, fazendo uma barrinha, passando uma costura ali em cima. Depois que já fizer a costura, nós vamos posicionar o bolsinho na parte da frente do macacão do lado direito, tá?
Ó, eu vou virar para o lado direito, posicionar o bolsinho. Ele não fica bem no meio porque o Mário está com o corpo posicionado meio de lado, tá? Então você pode fazer um pouquinho para a beira, observando também o contorno do lado que você riscou o feltro para não pegar em cima. Costurei o bolsinho, costurei a baguilha também, e aí então nós vamos fazer uma barrinha na parte de cima do macacão para dar um detalhe de acabamento, tá? Vira ali uma parte para dentro e passe a costura. Depois de fazermos esses detalhes, nós vamos então posicionar a parte de trás direito com direita, para então começarmos a costura do nosso macacãozinho. Mas para quem vai fazer na máquina de costura, eu vou mostrar o passo a passo para vocês para ficar mais fácil, tá? Primeiro, nós vamos fazer a costura do lado de dentro da perna. Costurei, já cortei com uma pequena margem de meio milímetro. Vou abrir a barra da calça, vou fazer a barrinha para o lado de dentro e vou fazer a costura nas duas perninhas. Depois de fazer as barrinhas, finalmente nós costuramos as laterais do macacão e vamos desvirar. Tudo desvirado, agora nós vamos vestir o macacão no corpinho. Eu utilizo 2 palitos de churrasco, um em cada perninha, que auxilia bastante, tá? Pronto, agora nós vamos fazer a montagem da blusinha do Luigi, tá? Ó, no molde vai ter ali a parte da frente riscada, a parte de trás é exatamente igual, só que em vez de você fazer o Vzinho da gola, você corta reto essa parte. E aí nós vamos já aproveitar para costurar também todas as partes que são dubladas, com exceção do chapéuzinho, tá? Só a aba do boné que eu vou costurar na máquina. Então aqui vamos para a blusinha, o bigodinho. E ali na aba do boné, também vou passar a costura somente nesse traço externo. Na parte de dentro eu não passo, que depois eu vou desvirar por ali também. E o bigodinho eu vou costurar toda a volta. Já deixamos essas partes adiantadas, gente, que depois facilita bastante. O narizinho também vou costurar toda a voltinha. Aqui as orelhinhas também eu costuro toda a volta externa, deixando somente o traço de dentro aberto para desvirar. Pronto, blusinha costurada e já desvirada, agora nós vamos vestir no corpinho, tá? Eu ia introduzir o palito de churrasco ali no bracinho para facilitar, mas eu também utilizei a minha pinça. Com a pinça também eu achei que fica bem facinho. Ó, você vai introduzindo a mãozinha na manga e veste o restante no corpinho. E agora nós vamos fazer o enchimento desse corpinho. Utilizei aqui o plumante. Nós vamos então introduzindo pequenas quantidades para poder compactar bem essa fibra dentro do corpinho. Começo enchendo o bracinho, que fica mais fácil enquanto o corpo tá vazio, né? A mãozinha você vai encher sem encher os dedinhos, porque depois eu quero dobrar os dedinhos para dentro. Então você vai encher essa mãozinha, não precisa deixar ela muito cheia, deixa ela apenas lisinha. Já o bracinho precisa ficar bem durinho, tá bom? Que ele precisa se sustentar para cima. Prontinho, enchi todo o corpinho, deixei bem firme, gente. Não pode deixar ele molinho, tá? Tem que ficar bem firme mesmo. Ali eu finalizei com um ponto caseado.
Agora nós vamos passar para o segundo bracinho. Deixa eu dar um adendo aqui. O vídeo do Mário, eu não gravei a parte que eu fiz os bracinhos dele, para facilitar na hora de você estar acompanhando, não ficar muito longo o vídeo. Então, os bracinhos do Mário, eu fiz exatamente igual esse do Luigi, tá bom? Você vai montar da mesma forma. Então, é interessante você acompanhar primeiro o vídeo do Luigi, que vai ter alguns macetezinhos, inclusive da montagem do macacão, que é exatamente igual, tá bom? Então vamos lá. Aqui o bracinho eu também enchi todinho ele, deixando somente os dedinhos sem enchimento, e depois nós vamos tampar essa abertura que ficou no bracinho com o ponto invisível. O ponto invisível eu também ensinei a fazer no vídeo da Princesa Peach. Tá bom? É bem facinho, bem tranquilo de fazer. Você vai introduzir a agulha escondendo o nozinho na parte de dentro desse bracinho. E depois nós vamos fazer pontinhos na mesma direção, de um lado e do outro. Ó, você sai com a agulha de um lado, formando um pontinho. Do outro lado, na mesma direção, formando outro pontinho. Faça pontos pequenos para ficar bem feitinho, seguindo mais ou menos a distância ali da margem que a gente deixou na costura. Ó. Caso você vá fazer à mão, não vai ser necessário fazer o ponto invisível, né? Porque daí você já caseou toda a volta com caseado, então você finaliza com caseado. Prontinho, aqui eu já costurei o bracinho esquerdo do Luigi, posicionei um alfinete para respeitar o tempo de colagem do bracinho sem perder muito tempo. Então, agora nós vamos colar ali as golinhas. Elas são bem pequenininhas mesmo, tá, gente? Então, você só posiciona ali a parte maior e a parte menorzinha de forma correta e faz a colagem. Agora, já com tudo coladinho, as alcinhas, tudo certinho, nós vamos para os pés. Eu costurei a parte de cima ali do sapatinho, deixando a abertura onde nós vamos encaixar a perna e na sola, tá? Desvirei. E aí, nós vamos vestir o sapatinho nas perninhas. Você vai erguer um pouquinho o macacão para facilitar, né? E aí, você veste nas perninhas. Os pezinhos dele vai ficar virado para fora. Ficam para fora, ligeiramente para frente, tá? Bem pouquinha coisa. Ele tem que acompanhar ali o desenho da perninha, tá vendo? Agora, nós vamos fazer a solinha do sapato. Você vai costurar o papelão no feltro e vai recortar deixando uma margem bem pequenininha. É só o suficiente para a gente casear toda a volta na botinha, tá bom? Agora, nós vamos desvirar a botinha para facilitar na hora de colar a sola, tá? Vira ela para cima. Passamos uma quantidade generosa de cola quente na base da perninha. Passa, passa, passa. E aí, então, nós vamos posicionar a sola, lembrando que o pezinho dele fica virado para fora. Feito isso, espere a cola secar. Apoie ele na mesa até que ele fique em pé sozinho, para você saber qual que é a posição correta da sola do sapato, tá? E espere a cola esfriar, então. Ó, veja que ele já ficou em pé sozinho. E aí, então,
Já com a cola sequinha, nós vamos começar a fechar toda a volta dessa botinha. Você vai começar caseando da parte da frente, dando toda a volta e deixando só uma pequena abertura ali na frente para encher. E com pequenas porções do nosso enchimento, nós vamos deixando bem modeladinho. É necessário que você deixe bem cheinho, bem modelado essa bota, tá? Como vocês podem ver, ela é bem redondinha na frente para ficar bem parecida com a do personagem. Depois que os pezinhos já estiverem finalizados, você corta uma tira fininha de aproximadamente meio milímetro de largura, tá? E nós vamos fazer o acabamento na sola, tampando ali a costura caseada, tá? Passe uma tira de cola em toda a volta da botinha e vai colando esse acabamento ao redor do sapato. Cortei também 4 tirinhas. Elas têm aproximadamente 1,5 cm de comprimento e meio centímetro de largura. Isso para fazermos aquele detalhe que tem na botinha do Mario do filme e do Luigi, claro, né? Aí nós vamos passar cola assim em formato de C, deixando sem a cola na parte que nós vamos introduzir o cadarço, tá bom? Porque senão fica muito duro e difícil de introduzir a agulha ali. Então nós vamos fazer isso. Vamos colar então 2 tirinhas numa botinha e 2 tirinhas na outra, posicionando de forma que a gente possa depois fazer o cadarço da botinha. Ó, mantendo ali uma pequena distância de um para outro. E aí você pode utilizar a linha de bordado, que é um pouco mais grossa, ou você pode fazer como eu, que só dublei a linha para passar na agulha, formando 4 fios, deixando ela mais grossinha, tá? Esse vai ser o cadarço da botinha. E aí, como que eu fiz? Eu fui introduzindo a agulha, formando uma espécie de zigue-zague. Deixei ali uma pontinha, ó. Esconde o nozinho dentro. E aí, você sai do outro lado. Entra com a agulha um pouquinho mais abaixo do outro lado. E assim você vai fazendo sucessivamente como se fosse um cadarço mesmo, tá? Até chegar embaixo e aí você arremata. Então, eu não encontrei botão amarelo do jeito que eu queria, no formatinho que eu queria, ovalzinho. Fiz os meus próprios botõezinhos. Peguei um pedacinho de feltro amarelo e aí eu passo cola por todo o desenho que eu fiz, né? E aí o que que você faz? Se você quiser fazer como eu. A minha mesa ela é bem lisinha, tá? E se caso você não tiver uma mesa lisa, você pode fazer numa régua de plástico. Você pode fazer com a ponta da tesoura, tá? Importante que tenha uma superfície lisa. E aí você cola ali, deixa até a cola secar. Quando ela já estiver fria, aí você puxa. Ó, você puxa e ele forma uma película, tá vendo? Uma película brilhante, emborrachada. Perfeito, do jeito que eu queria. Então, eu vou recortar
em volta do nosso desenho, do nosso contorno ali, formando o botãozinho do jeitinho que eu queria. Agora nós vamos fazer o rostinho do nosso Luigi, tá? A parte da boca e dos olhos são vazadas, você vai cortar ali. E, assim como nós fizemos na Princesa Peach, nós vamos colocar o forrinho branco por baixo dessas aberturas. No caso aqui, você só vai passar um pinguinho de cola quente longe da borda, somente para posicionar esse forrinho branco dos olhos. Passa longe da borda, porque ali nós vamos fazer o ponto de aplicação palito. E daí, se tiver muito perto dos olhos, na hora de fazer a aplicação, vai ficar difícil de introduzir a agulha, tá? Então, toma esse cuidadinho aí. Você, mais para frente, também pode fazer colado, se você quiser essa parte, mas eu acho que fica mais delicado e o acabamento mais bonito se fizer aplicado, tá? Com costura. Cortei ali o excesso, tá? Vamos posicionar o dentinho, que ele tem a curvatura certinha do fundo da boca, para você saber a posição certa que tem que colar. Você cola o dentinho, posicione na boquinha, de maneira que o dente fique aparecendo. A boquinha eu vou colar, eu não vou fazer ponto de aplicação, tá bom? Eu vou deixar coladinho, porque como tem o lábiozinho dele embaixo também, e vamos colocar o bigode e o nariz dele, então não tem necessidade de fazer ponto de aplicação. Passe ali a colinha, com cuidado para não manchar, como aconteceu com o meu ali. Porém, eu tava com o bico da cola quente bem limpinho, então eu passei na manchinha da cola para que saísse, né, a mancha. Se você fizer isso, ela vai sumir, tá bom? Caso vaze aí em algum trabalho que você vai fazer, você pode limpar o biquinho da cola quente e passar sobre a mancha que vai sumir, tá bom? E aí, então, já aplicamos a boquinha. Verifiquei ali se estava bem coladinho. Posicionamos o lábio na parte de baixo. E aí, então, eu vou colar esse lábio tomando cuidado para passar uma quantidade pequena para não vazar nas laterais, tá bom, gente? Se vocês tiverem aquelas colas com biquinho de precisão, também pode utilizar. Eu, como não tenho e já tenho prática com a pistola de cola quente, para mim é tranquilo, eu faço assim mesmo. Agora nós vamos posicionar os olhos e eu quero que vocês observem o seguinte: a íris do olho ele vai ficar bem posicionado, como se ele estivesse olhando para cima. Uma parte dessa íris vai ficar escondidinho atrás ali do recorte do olho, tá vendo? Por quê? Porque como ainda vai o bigode e o nariz dele é grande, se a gente deixar a íris para baixo, o nariz vai cobrir uma parte desse olho, tá? Então, nós vamos fazer ele olhando para cima, dessa maneira. Aí, eu coloco só um pinguinho de cola para não sair da posição. Você passa ali no meio, tá?
Só um pouquinho mesmo para não ficar difícil na hora de fazer o ponto de aplicação nele. Ó, ficou uma borda branca para baixo, tá? E aí nós vamos colar essa íris todinha somente depois de fazer a aplicação da parte branca dos olhos. Ó, com a linha da cor da pele, nós vamos fazer o ponto palito ao redor desses olhos todinho. Você sai na bordinha do rosto, do feltro pele, e retorna na mesma direção, porém no feltro branco, formando um pontinho palito, que a gente chama, né? Ali do ladinho você faz outro pontinho assim. Gente, faça pequenininho, delicado e procure fazer simétrico, tudo do mesmo tamanho, na mesma distância, o máximo que você conseguir, para deixar bem delicada essa costura, tá bom? Já fizemos a aplicação nos olhos, já colamos as íris dos olhos também, e agora vamos para a orelhinha, né? Nós costuramos ali toda a volta da orelhinha e vamos desvirar, então. E aí, nós vamos posicionar por enquanto o chapéuzinho para a gente saber em que altura que é ideal posicionar as orelhinhas, tá? Nós vimos ali que dá mais ou menos um dedo de distância entre a parte que vai a aba do boné até o olhinho. Então, a nossa orelhinha precisa ficar posicionada ali na parte de baixo, rente ao finalzinho do chapéu, tá? Ó, certo? É nessa posição que as orelhas precisam ficar. E aí, para que ela não saia do lugar, eu vou pôr um pinguinho ali de cola só para a gente poder costurar tranquilamente. Agora, com as orelhinhas posicionadas, nós vamos começar a fechar essa cabecinha. Eu utilizo a linha de costura comum da cor da nossa cabecinha. E aí, nós vamos casear, então, fazendo pontos pequenininhos, gente, para ficar delicadinho e não alterar o formato do rosto, tá? Eu vou casear, então, aqui do início da cabecinha até a orelha. E quando a gente chegar na orelha, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para casear essa parte. Pronto, chegamos aqui na orelha. Para quem ainda não sabe como fazer o caseado nessas partes, que já tem uma aplicação, nós vamos fazer assim. Eu entro com a agulha no rostinho e deixo ali, ó, uma argolinha. Na parte de trás, eu retorno com a agulha e vou passar essa argolinha na agulha, formando assim um caseadinho ali na orelha. De novo, introduzo a agulha na parte do rosto, no feltro do rosto, deixo a argolinha na frente. Retorno formando uma espécie de ponto palito ali, ó, bem na beirinha da orelha, tá vendo? Passo a argolinha na agulha e puxo. Dessa forma, vai formando todo o caseadinho. Agora que já caseamos toda a volta da cabeça, já tá tudo certinho, nós deixamos uma pequena aberturinha aqui em cima, tá? E é por ali que nós vamos fazer o enchimento da cabecinha do Luigi.
Utilizamos a fibra siliconada, pegamos pequenas porções, temos que fazer assim. Não dá para enfiar muita coisa de uma vez, porque senão você não consegue fazer com que essa fibra fique compactada nas extremidades do rosto, deixando assim aquelas ruguinhas, deformando toda a fisionomia do nosso boneco, tá? Então pegue um pouquinho, faça uma bolinha para não sujar a sua peça com fibra e introduza em todas as extremidades do rosto, deixando bem compactado e bem lisinho. Ó, essa parte é muito importante, gente. Você tem que fazer com cuidado e paciência. Porque é isso que vai modelar o rostinho e vai deixar ele com aquele aspecto lisinho, perfeito, como o dos bonequinhos de biscuit, por exemplo. Finaliza a cabecinha, agora nós vamos para o bonezinho. Primeiro eu colei a logo do Luigi, fiz coladinho, você pode fazer aplicado também, e agora eu vou dublar as partes do chapéuzinho dele, porque eu quero que ele tenha uma sustentação, tá bom? Nós vamos passar cola quente, você pode utilizar cola de silicone se você preferir também, tá? Somente vamos passar na beirinha da parte que vai a aba. Mas na parte que nós vamos costurar, fazer o caseadinho em cima, toda essa voltinha de cima do boné, você não passa cola, senão vai ficar muito difícil de fazer o caseado depois, tá? Reforçando, na parte de cima não passamos cola, aonde nós vamos costurar, tá? Somente nessa parte de baixo. Pronto, já dublamos as duas partes do bonezinho. Então, agora nós vamos colar a parte de trás do cabelo. Os bonecos não têm a parte da frente do cabelo porque não é necessário. O bonezinho cobre essa parte, tá? Então, nós vamos posicionando na parte de trás ali. E vamos colar somente da metade da cabecinha pra cima, deixando a parte de baixo sem cola, porque mais pra frente nós vamos posicionar essa cabecinha no pescoço. E aí, não pode estar colado o cabelo, tá? Aí, posicionamos as costeletas também, próximo da orelhinha. Lembrando que não cobre a orelha inteira, tá? É mais ou menos da metade, um pouquinho para baixo da metade para cima. Posicione o bonezinho na cabeça, já passe a cola e comece a colar. Veja que ele tem aproximadamente um dedo de distância dos olhos, tá? Prontinho, posicione o lado correto na parte de trás, para que encaixe perfeitamente com a parte da frente e cole também. Depois de tudo coladinho, nós vamos casear de um lado e casear do outro. Deixando apenas uma abertura pequena na parte de cima para introduzir enchimento e deixar esse boné bem redondinho, tá? Finalizamos o chapéuzinho, agora nós vamos posicionar essa cabecinha no pescoço. Ó. Ele tem um pedacinho do pescoço aparecendo, mas na parte de trás nós vamos medir a largura desse pescocinho para que ele encaixe perfeitamente, fique bem firminho, tá? Faça uma marcaçãozinha com lápis
Ele vai ter 1,5 dedo mais ou menos de distância do queixo e faça um picote com a tesoura na largura do pescoço. Dessa maneira, tá vendo? Aí, com o auxílio do seu dedo, bem devagar, delicadamente, você empurra a fibra, com cuidado para não enrugar nenhuma parte na frente do rosto. Vamos posicionar o pescoço ali, observe se está tudo no lugar, tudo certinho, se não deformou nenhuma parte do rostinho. Tá tudo ok? Nós vamos então fechar fazendo o ponto invisível com uma linha bem reforçada. No caso, eu dublei a linha na agulha, formando 4 fios. Passamos a agulha pela abertura, escondendo o nó para dentro, e vamos fazer o ponto invisível, que é, você faz um pontinho na cabecinha, outro pontinho no pescoço, bem rente ali, tá? Faz outro pontinho na cabecinha, outro pontinho no pescoço. Conforme você vai fazendo, você puxa essa linha para que esse ponto fique bem escondidinho, bem discreto, não vai aparecer nada. E assim nós vamos fazer toda a volta dessa cabeça. Na parte da frente, eu quero fazer uma observação. Você não vai fazer o ponto rente ao queixo dele. Você vai fazer rente à abertura que nós fizemos na cabeça. Por quê? Esse queixinho tem que ficar projetado para frente. E se você costurar muito perto do queixo, ele vai ficar com um aspecto achatado. E não é isso que nós queremos, tá? Eu quero um aspecto 3D nesse queixinho. Prontinho, já finalizamos escondendo o nozinho de arremate e agora nós vamos colar o cabelinho por cima dessa emenda. Vai deixar tudo escondidinho com o acabamento perfeito. Pronto, agora vamos fazer a pintura dos olhos. Vamos começar com tinta branca para tecido da Acrylex, um palito de churrasco, temos canetinha nanquim preta, que é aquela caneta com a ponta bem fininha e com pigmentação bem forte. Comece molhando a pontinha do palito de churrasco na tinta e dando leves batidinhas. Nós vamos formar um U na parte de baixo dos olhos para iluminar. Dê raspadinhas bem de leve para esfumar essa tinta, tá? Nós não queremos que fique muito marcado. Você passa só uma quantidade pequenininha de tinta na ponta e vai dando uma sujadinha no feltro. Agora, com o lápis GB número 6, 8 ou 9, que é com grafite bem macio, nós vamos esfumar a parte de cima da íris dos olhos dele. Ele tem uma pigmentação bem forte, ó, você nem precisa pintar muito para ele escurecer. Tá vendo? Esse lápis é excelente para fazer detalhes sombreados nas nossas peças. E com a tinta Acrylex, no caso eu utilizei a Puff, mas pode ser a comum também, preta, nós vamos fazer a pupila dos olhos do Luigi. Coloquei um pouquinho ali na minha mão, ela sai facilmente da pele, tá? E com a parte arredondada do palito, nós vamos fazer a pupila. Lembrando que nos moldes também fiz a pupila para você recortar no feltro se você achar mais fácil, tá? Você pode simplesmente recortar e colar. Mas aqui eu preferi pintar mesmo.
No caso, você vai molhando a tinta no palito, vai dando carimbadinhas ali com cuidado para não levantar fibras. E ele tem que ter um formato oval, acompanhando o formato dos olhos. Não pode ser muito pequenininha não, tá? Tem que fazer uma bolinha oval acompanhando o formato da íris. Um detalhe muito importante que eu quero passar para vocês é que quando for fazer pintura no feltro, você passe rapidamente o isqueiro na área que você vai pintar. Dessa forma as fibras vão ficar bem compactadas, tá? Mas faça com cuidado para não queimar a fibra. Dessa forma vai facilitar bastante a pintura e vai ficar bem perfeitinha, sem aqueles fiapos saindo da pintura, sabe? Veja como eu faço, vou dando algumas carimbadinhas ali até formar o formato que eu quero da pupila dos olhos. E aí, depois que eu faço boa parte, com a pontinha do palito, eu vou fazendo o contorno mais preciso. E aí, vamos fazer o ponto de luz, carimbando com tinta acrylex para tecido branca. Você molha a pontinha do palito e faz ali o pontinho de iluminação. E com o nosso lápis, nós vamos fazer o sombreadinho em volta do olho, bem suave, tá? Faça também um leve sombreado na boca para deixar marcadinho, faça nos lábios, sem marcar muito, tá? Agora, nós vamos posicionar e colar a sobrancelha, deixando um leve espacinho ali para colar a nossa abinha do boné. Vamos fazer o narizinho, então. Como nós fizemos uma costura em toda a volta do nariz, eu fiz uma pequena abertura por onde nós vamos desvirar, então, com o auxílio de uma pinça ou com um palito de churrasco. O mesmo nós vamos fazer com o bigodinho também. Nós já enchemos o nariz, deixamos bem redondinho, tá? E fechamos a abertura com uma costura. E o bigodinho, eu colei a abertura porque eu queria ele num formato mais achatadinho. Agora, nós vamos passar cola na parte que nós fechamos na abertura, né? Que essa parte tem que ficar escondidinha. E vamos colar sobre a boquinha do Luigi, quase tampando o dentinho. E o narizinho nós vamos colar tampando um pedacinho do bigode e um pedacinho do olho. Desse jeitinho, ó. A aba do boné nós vamos desvirar e como eu quero que ele fique durinho, eu vou passar cola quente na parte de dentro, tá? Que eu quero que ele tenha uma estrutura, fique firminho. Retirei a rebarbinha que ficou da costura. Nós vamos passar cola em toda a extremidade primeiro. Vamos colar e depois no restante da aba todinha. Passamos cola em toda a extremidade da aba, posicionamos no bonezinho e colamos, tá? Com bastante cuidado. Para finalizar, utilizamos paleta de giz de cera seco, que eu adquiri na Shopee, é maravilhoso para fazer detalhes e sombreados nos nossos bonecos, mas pode ser maquiagem velha que você tem aí também, tá? Vamos sombrear com esse giz num tom de pastel mais escuro que o nosso feltro. Ele é quase alaranjado, um marronzinho, tá? Eu vou passar ali na parte de cima, suavemente, não pode passar com muita força, mas esfumando a parte de cima do narizinho, dando uma saúde ali pro lábio do nosso Luigi. Vamos passar também
no contorno do queixinho dele. Veja que eu vou passando suavemente até dar o tom que eu quero, tá? E aí nós vamos sombreando o rostinho dele, ó, próximo aos olhos, abaixo da sobrancelha, que tenha sombreado no nosso rosto. Ilumine a ponta do narizinho com um giz de cera branco. Ó, você pode ver que eu fiz ali um leve sombreado na pontinha para iluminar esse narizinho e projetar ele um pouquinho mais para frente. No meio dos olhos você também pode fazer, entre os olhos, né? Com um tom de verde mais escuro, você também pode sombrear os contornos do bonezinho, da blusinha do Luigi, dá um efeito super bonito na peça. E por último, com o giz branco, nós vamos fazer o desgaste do macacãozinho para simular um jeans bem surradinho como no filme, tá? Você pode contornar ali próximo da perna, o cós, as costuras do bolsinho, para dar um realismo bem bonito na roupa. E ficou pronta essa lindeza! E aí, vocês gostaram? Espero ver o de vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar produzi-lo. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e adquira sua apostila aqui no link que está na descrição. Todas as informações você encontra ali, tá bom? Um beijo, até o próximo curso. Tchau, tchau!